Olá, pessoal! Está começando mais uma edição do Cliente em Pauta. Os vídeos releases da Ascenso Consultoria Comunicação que trazem assuntos importantes dos nossos clientes e que são relevantes para a sociedade e para os nossos colegas de imprensa. Neste episódio, nós vamos falar sobre o Março Azul Marinho. É o mês de conscientização do câncer coloretal. Ele que acomete intestino grosso e reto e é o terceiro câncer mais incidente do país. Para abordar esse tema essencial, contamos com a participação do Dr. Eric Halber, que é radio-oncologista e diretor de comunicação da Sociedade Brasileira de Radioterapia, e o Dr. Marcos Valadão, coordenador da Comissão de Câncer Coloretal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Bom, obrigada, doutores, pela participação de vocês. E para começar, doutor Eric, além de acometerem órgãos diferentes, quais são as principais diferenças entre o câncer de cólon e o câncer de reto? Olá, Bárbara. Primeiramente, obrigado pelo convite. Realmente são tumores muito parecidos, né? Tanto que a gente agrupa como coloretal, mas não são iguais, né? Além de acometer regiões diferentes, né? Além de ser o cólon e o reto, eles são áreas diferentes, com funções dentro do intestino diferentes, anatomias diferentes, acabam desenvolvendo doenças ligeiramente diferentes, né? E isso vem desde dos primeiros sintomas, né, que o paciente vai apresentar. É claro que ambos podem apresentar, às vezes, sangramento nas fezes, mas tumores de cólon normalmente se apresenta mais com dor abdominal, uma constipação, né, retenção, obstrução intestinal, enquanto que tumores de reto podem dar uma dor mais na região anal, e além do sangramento nas fezes também pode trazer um pouquinho de afinamento das fezes, que a gente chama de fezes em fita. Às vezes as fezes têm dificuldade de passar, então ela passa de pouquinho em pouquinho, que o paciente às vezes acredita estar com uma diarreia, né? Na verdade não é diarreia, é uma obstrução, então tem uns sintomas um pouquinho diferentes, né? E é claro também, todo o comportamento da doença é um pouco diferente, o tratamento também acaba sendo diferente, né? Eles têm até sensibilidades à quimioterapia, à radioterapia de forma diferente, a gente vai falar um pouco do tratamento, mas o tratamento realmente é diferente e até o prognóstico acaba sendo um pouco diferente também, né? Tumores de reto, eles tendem um pouco mais de ter uma recidiva local, tanto que a gente faz a rádio para tentar impedir essa recidiva local, né, enquanto que tumores de cólon tendem a ter uma complicação mais de doença à distância, metástase, né, principalmente para o fígado, e por isso que eles são doenças que a gente encara de forma diferente, né, então desde da forma de tratamento e depois acompanhamento, segmento, acaba sendo realmente um pouco diferente. Perfeito. Doutor Marcos, como eu mencionei acima, a gente está falando do terceiro câncer mais incidente no país. Como isso pode ser revertido a partir de mudança de estilo de vida, de hábitos mais saudáveis? E qual a importância da realização da colonoscopia, né, para o diagnóstico? Olá, Bárbara. Então, nossa incidência de câncer coloretal aumentou nos últimos anos, né? Ele passou a ser o terceiro aqui no Brasil, por conta, basicamente, de mudança de hábitos de vida da população, né? Então, mudanças de hábito de vida semelhante à população americana. Então, nós temos uma dieta à base de alimentos industrializados e ultraprocessados, ausência de exercício físico e sedentarismo, isso acarreta sobrepeso, obesidade. Esses são todos os fatores de risco relacionados ao câncer coloretal. Então, essa mudança do estilo de vida é um dos grandes responsáveis por aumento da incidência e o motivo do porquê o câncer coloretal é a nossa terceira causa de câncer, né? Como é que a gente pode mudar esse cenário? E aí, esse evento do Março Azul Marinho, da conscientização sobre a prevenção do câncer coloretal é fundamental para a gente possa difundir esse conhecimento.
é que a gente pode prevenir. O câncer coloretal é uma doença prevenível, né? Como é que a gente pode prevenir? Primeiramente é mudando os hábitos de vida. Então, um estilo de vida saudável, não utilizar, né, alimentos ultraprocessados, fazer uma alimentação à base de alimentos com muitas fibras, né, frutas, verduras, legumes, fazer exercício físico, que é fundamental, porque isso faz com que você previna não só o câncer coloretal, mas várias outras doenças, né? Isso ajuda a manter o peso corporal no nível adequado. A gente sabe que a sobrepeso e obesidade é um fator de risco para câncer coloretal e para diversos outros tipos de câncer, né? Além de diabetes, hipertensão, infarto. Então, a primeira coisa que a gente deve difundir é isso, que mudar o hábito de vida é um dos grandes fatores responsáveis para diminuir a chance de câncer coloretal. Associado a isso, a gente pode fazer uma prevenção que a gente chama de prevenção secundária, que é fazer o diagnóstico precoce e até retirar lesões que poderiam desenvolver câncer através da utilização da colonoscopia, que é indicada a partir de 45 anos de idade, independente de ter história na família ou não. Pessoas que têm história familiar de câncer coloretal vai ter que fazer uma avaliação com o médico e talvez tenha que fazer esse exame mais precoce do que os 45. Mas a recomendação hoje é, se você não tem nenhum histórico familiar de câncer coloretal, que inicie a colonoscopia através desse tipo de prevenção aos 45 anos. Porque a colonoscopia ela pode diagnosticar aqueles pólipos que são lesões benignas e que vão se transformar em câncer se não retirados. Então, a colonoscopia retira esses pólipos e isso faz com que evite a transformação para um câncer. Perfeito, doutor. Para aqueles pacientes que já têm, né, o câncer coloretal, já recebeu esse diagnóstico, qual é o papel da cirurgia como tratamento? A cirurgia faz parte dos pilares do tratamento do câncer coloretal, associado à quimioterapia e à radioterapia. E a gente sabe que nos pacientes com câncer coloretal, em cada 10 pacientes, 8 dos pacientes vão precisar de cirurgia. Então, a cirurgia acaba sendo um fator importante no tratamento. E, além disso, a gente sabe que para as lesões iniciais, a cirurgia é a forma que pode oferecer a cura para esses pacientes. Então, uma cirurgia realizada de forma adequada, através de técnicas minimamente invasivas que hoje em dia a gente tem disponível, é responsável por não só oferecer a cura ao paciente, mas fazer com que o paciente também tenha uma recuperação mais rápida no pós-operatório. Então, nós temos a videolaparoscopia, nós temos a cirurgia robótica, todas elas modalidades de cirurgia minimamente invasiva que podem ajudar enormemente nesse tratamento. Para algumas situações, ainda é indicada a cirurgia convencional, aquela cirurgia aberta. Então, isso deve ser avaliado pelo médico especialista para ver qual tipo de cirurgia o paciente vai necessitar. Obrigada, doutor. Doutor Eric, a radioterapia, qual o papel dela no tratamento do câncer coloretal? Ela é indicada principalmente para tumores no reto, no canal anal? Isso. Para tumores de cólon, a radioterapia realmente praticamente não tem um papel, porque é uma doença que a gente entende como um pouco mais resistente, a gente chama de radioresistente, né? As doenças elas têm sensibilidades diferentes à radioterapia, tem doença que tem uma sensibilidade maior, doenças que têm sensibilidade menor.
Então, tumores de cólon, eles são um pouco menos sensíveis, né? Então, um pouco mais resistentes à radiação do que tumores de reto, principalmente canal anal. Fora isso, o fato de que a radioterapia também não tem um papel tão importante devido ao tratamento local, né? E a cirurgia acaba conseguindo controlar localmente esses pacientes, como eu falei. O grande problema do tumor de cólon é uma recidiva à distância. Né? No tumor de reto, esse cenário é um pouco diferente. A radioterapia consegue ter um papel para evitar que essa doença retorne, né? Então, principalmente fazendo um tratamento que a gente chama de neoadjuvante, né? A radioterapia antes da cirurgia, a gente consegue diminuir as chances do paciente precisar de uma colectomia definitiva, no caso, né? E em alguns casos, pacientes com tumores de reto muito baixo, onde a cirurgia é extremamente delicada, acaba envolvendo ali uma possibilidade de colectomia definitiva, também existe uma tentativa, em alguns casos muito selecionados, bem selecionados, fazer radioterapia e acompanhar, segurar a cirurgia para uma recidiva. Esse é um tratamento extremamente delicado para, como eu falei, casos bem selecionados, né? E você comentou de tumor de canal anal, é uma outra entidade, né, um outro tipo de tumor, então, que a gente nem comentou, que é mais sensível ainda à radiação, que a gente chama, é um tumor que a gente chama de carcinoma espinocelular e não adenocarcinoma, como é o de cólon de reto, e a gente consegue também excelentes resultados só com a radioterapia, tendem a responder muito mais. Então, quando a gente vai ver o papel da radioterapia, a gente tem que entender não só o quanto que esse tipo de tumor ele vai ser sensível ou não à radiação, eu preciso chegar a doses muito altas de radioterapia ou não, é factível, né, eu fazer a radioterapia naquela região, né, com os órgãos de volta, e se isso vai trazer como benefício para o paciente, né, e se isso vai trazer como eu falei, principalmente diminuir a chance da doença voltar naquele ponto, em alguns casos bem selecionados até, quem sabe, evitar uma cirurgia nos casos que isso é mais agressivo. Doutores, muito obrigada pelas explicações. É muito importante a gente trazer esse tema, principalmente agora, que é o mês de conscientização, e esclarecer dúvidas de pacientes e de jornalistas que possam estar interessados nesse tema tão importante para a gente discutir. Lembrando que o Dr. Eric, da Sociedade Brasileira de Radioterapia, e o Dr. Marques, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, estão disponíveis para falar com a imprensa, e os contatos da Senso Consultoria e Comunicação estão na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima.